O jantar no Hotel Central, integrado no capítulo 6, insere-se na ação principal e, deste modo, identifica-se como um episódio da Crónica de Costumes. Marcado pelo aparecimento de uma admirável mulher, Maria Eduarda, que despertou a Carlos grande interesse. Foi para este o primeiro jantar de apresentação à sociedade lisboeta. Deste modo, deram entrada às principais figuras e os principais problemas da vida política, social e cultural da alta sociedade lisboeta. O jantar, organizado por Ega, tinha o propósito de homenagear Cohen, mas também proporcionar a Carlos o primeiro contacto com a sociedade lisboeta. Neste jantar estão presentes várias personagens da obra, entre as quais Carlos Eduardo, João da Ega, Kraft, Damas Salcedo, Jacob Cohen e Tomás de Alencar. O foco central do jantar passa pela discussão de diversos temas, entre os quais a literatura, finanças e história política, sendo os principais pontos de discussão o ultrarromantismo versus naturalismo-realismo, a situação económica do país e as consequências de uma possível invasão espanhola. Este episódio foi muito importante para a obra, pois, mesmo antes do jantar começar, acompanhado por Kraft, Carlos vê Maria Eduarda pela primeira vez, com a qual irá desenvolver um romance incestuoso, sendo deste modo este capítulo a gênese da intriga principal. Falando de temas tratados e assuntos criticados, neste jantar foram comentadas as relações amorosas, em que Carlos e Ega falam do súbito desinteresse de Carlos pela Condessa de Golvarinho. Carlos sente-se um falhado e impotente no amor, e Ega fala no determinismo do amor. Por último, Carlos fica encantado com a mulher do hotel. Foi criticada também a literatura, em que houve uma grande discussão entre João da Ega, que defendia o naturalismo, realismo, e Tomás de Alencar, que defendia o ultrarromantismo. Alencar viu o realismo como uma ideia nova, o excremento. Carlos e Kraft também defendiam o romantismo, e estes dois movimentos literários divergem frequentemente ao longo do jantar, como vos mostramos a seguir. Ega trovejou. Justamente o fraco do realismo estava a ser ainda pouco científico. Inventar enredos, criar dramas, abandonar-se à fantasia literária. A forma pura da arte naturalista devia ser a monografia, o estudo seco de um tipo, de um vício, de uma paixão, tal qual como se tratasse de um caso patológico, sem pitoresco e sem estilo. Isso é um absurdo, dizia Carlos. Os caracteres só se podem manifestar pela ação. E a obra de arte Acrescentou Kraft. vive apenas pela forma. Alencar interrompeu. Vocês estão gastando cera com ruins defuntos, filhos. O realismo critica-se deste modo. Mar no nariz. Eu quando vejo um desses livros, enfrasco-me logo em água do colónia. Não discutamos o excremento. Outro assunto tratado são as finanças. Este espelha a crise financeira que o país passava naquela época. Essa descreve de forma irónica através de Cohen, o representante das finanças, ao afirmar que empréstimos em Portugal constituíam uma das fontes de receita tão regular, tão indispensável, tão sábida como o imposto. Aliás, era cobrar o imposto e fazer o empréstimo a única ocupação dos ministérios. Por último, temos a história política. A bancarrota é outro tema abordado neste jantar, que também gerou alguma polémica, tendo sido apresentada como solução à invasão espanhola. Ora, essa invasão espanhola iria ter algumas consequências em Portugal, entre as quais a renovação de Portugal a vários níveis, o afastamento da monarquia e a implantação da República, como vos mostramos a seguir. Como não convinha a ninguém? Ora essa, era justamente o que convinha a todos. À bancarrota seguia-se uma revolução, evidentemente. Um país que vive da inscrição, em não lhe pagando, agarra no cacete, e procedendo por princípio ou procedendo apenas por vingança. O primeiro cuidado que tem é barrer a monarquia que lhe apresenta o calote, e com ela o crasso pessoal do constitucionalismo. E passada a crise, Portugal livre da velha dívida, da velha gente, dessa coleção grotesca de bestas. Vamos fazer uma pequena caracterização dos personagens. Carlos da Maia apresenta-se pela primeira vez à sociedade, no entanto, distancia-se da conversa apenas comentando alguns aspectos. Um belo e magnífico rapaz com bigode arqueado e bem educado. Considera-se um realista moderado, mas afirma ser também um defensor das ideias românticas.
Temos também Kraft, se identifica nesta personagem o homem ideal. Neste episódio pouco se sabe sobre ele, apenas que é inglês e como tal pressupõe-se que receberam uma educação à inglesa. Não tem muita importância na ação, defende a arte pela arte. Jacob Cohen, que é um representante das finanças, respeitado diretor do Banco Nacional, homenageado durante um jantar. Um homem de estatura baixa, elegante e também marido de Raquel. Neste jantar conheceu Carlos e destacou a posição superior que toma perante a sociedade. Tem uma mente fechada, não aceitando o realismo. João da Ega, personagem que mais intervém no episódio do Hotel Central, defensor das ideias naturalistas realistas, provocava o seu opositor Alencar, exagerado nos argumentos que fundamentam as suas opiniões e na defesa das suas ideias revolucionárias. Relaciona-se com a geração de 70. Tomás de Alencar representa um poeta português ultrarromântico e é confrontado com os princípios naturalistas realistas defendidos por Ega, amigo íntimo de Pedro da Maia e mais tarde amigo de seu filho. Damaso Salcedo, interveniente que representa os defeitos da sociedade e vícios da burguesia, tenta ter todas as características de uma personagem com classe, porém apenas mostra a sua vaidade e futilidade ao falar das suas viagens ao estrangeiro. Imita Carlos em tudo, de modo a conseguir um bom estatuto na sociedade. O Hotel Central é um dos cenários de vários romances de Eça de Queiroz, entre os quais Os Maias é também o espaço para esta crónica de costumes. Este situa-se na Praça da Douta Terceira, em Lisboa. Descrevendo o seu interior, este é desocupado, fútil e a sua decoração valoriza o estrangeiro. Isto significa que é decorado com a ideia de outros países. Nesta obra de Eça de Queiroz, temos um narrador que não é uma personagem da história e é omnisciente, ou seja, sabe tudo sobre as personagens. Temos também algumas marcas de linguagem e estilo, como por exemplo a epalas, que é uma atribuição de uma qualidade ou de uma característica de um ser ou de uma coisa, que na realidade pertence a outro ser ou outra coisa, de forma a estabelecer uma relação entre elas. E temos um exemplo, que fora um dia de inverno suave. Temos também o uso expressivo do adjetivo, uma senhora alta, loira, com um véu muito apertado e muito escuro que realçava o esplendor de uma carnação ibúrnea. Temos o uso expressivo do advérbio, maravilhosamente bem feita, ou Carlos tranquilamente ofereceu 10 tostões. Temos o uso do gerúndio também, que é essa fantasia andar meditando e dispondo. Temos o uso do empréstimo, que é usar palavras do estrangeiro, um amargo splene ou primeiro rendezvous. Temos o discurso indireto livre, que é o momento em que o narrador fala e se confunde com uma personagem. E temos aqui um exemplo, como frases: era uma atroz realidade, passava a vida a ver paixões, falharem-lhe nas mãos como fósforos, por exemplo, com a Cornela de Insaldos em Viena. E temos também o uso do discurso direto. Para finalizar a nossa apresentação, colocamos os links onde fomos pesquisar algumas partes deste trabalho. As duas interpretações que vocês viram foram pequenos excertos retirados das páginas 211 e 212 do livro Os Maias. Agora, para ver se estiveram com atenção, vamos colocar 3 questões sobre o que estivemos a apresentar. Primeira, quem pretendia homenagear o jantar que João da Ega combinou com Carlos e Kraft no Hotel Central? A resposta é Jacob Cohen. Segunda pergunta, o que propôs João da Ega durante o jantar no Hotel Central para que Portugal se salve? A resposta é que Espanha invada Portugal. Terceira pergunta, Carlos tem interesse amoroso em que mulher? A resposta é Condessa de Golvarinho.